Bíblia diz que Deus criou macho e fêmea, que Deus criou homem e mulher. Mas quando você usa o termo macho, não, você não pode usar o termo macho. Você só pode falar sobre ser humano, sobre a mulher, sobre o homem, assim, quando é para criticar, detonar, destruir, não é para apontar todos os defeitos. O homem tem muito que melhorar? Tem, com certeza tem. A gente sabe que nos relacionamentos, pelo temperamento dele, que foi preparado por Deus para proteger, então toda essa testosterona, esse impulso de ação que existe nele, esse ímpeto de estar pronto para fazer coisas difíceis, coisas terríveis, leva o homem, muitas vezes, a não dar atenções a detalhes emocionais que a mulher quer que ele dê atenção, porque ela foi criada diferente dele. Ela foi criada para dar atenção a detalhes, porque ela foi criada para ajudar. Então a gente tem de entender, não existe meio homem e existe macho. E a gente não tem de ter medo de falar o que existe, porque é assim, é na natureza, é no biológico humano, porque o homem foi construído biologicamente. E essa tentativa de mudar a narrativa, de mudar a fala, é justamente para mudar os padrões mentais e corromper o que está construído biologicamente. Só que isso não acontece. Na prática, isso nunca vai acontecer. O que vai acontecer é que virão transtornos, é que virão distúrbios, virá uma confusão mental para a pessoa, e esses homens que ficam nesse conflito, que não sabem agir, não assumem seu papel na sociedade, não entendem também nem qual é seu papel na sociedade. É incrível como que nós temos a Bíblia na mão e nós temos dificuldade de posicionar, não só biologicamente, homem e mulher diante do mundo, diante daquele que não conhece a Bíblia, como não conseguimos posicionar dentro da própria palavra de Deus. Porque nós podemos posicionar pelo conhecimento biológico, científico, anatômico, não é? Pelo gene, mas nós podemos também fazer todo esse trabalho de reconhecimento masculino, da divisão entre homem e mulher dentro da palavra de Deus. Mas nós estamos inaptos em toda e qualquer circunstância. Verdadeiramente, nós dormimos no ponto, enquanto o inimigo não dormiu, enquanto ele continuou trabalhando. Nós vamos falar sobre o novo homem e qual o poder que esse novo homem, que não pode ser macho, tem na sociedade hoje. Então já curte esse vídeo, já se inscreve, ativa o sininho, nos ajude a entregar todos os dias essa palavra para você, porque quando você ativa o sininho, você vai receber essa mensagem. Você vai nos ajudar a chegar até você e assim chegar mais longe, porque cada vez mais o YouTube vai entendendo que o nosso conteúdo está sendo distribuído, está sendo aceito e vai entregando cada vez mais para mais pessoas. E também curte, porque essa ação ajuda imensamente a gente a ser impulsionado, a ser levado para mais longe. Homem é macho, homem é homem. O homem não tem meio termo. Aliás, não existe meio mulher, não existe meio homem, não existe meio termo no universo de Deus. O homem foi constituído por Deus biologicamente primeiro. Ele foi feito, construído. Deus soprou nas narinas dele. Ele recebeu o Espírito. Foi feito ser físico e espiritual. Um ser emocional também. O homem tem um afetivo muito forte e é justamente esse afetivo que é capaz de cuidar da mulher, dos filhos, de orientar a família. Esse é o papel do homem. O homem, construído por Deus, passou a existir no meio de uma guerra pré-existente.
já existia uma guerra espiritual quando o homem, sexo masculino, o macho do casal homem e mulher, foi criado. Já existia uma guerra pré-existente. Então Deus criou esse macho, esse homem, com um padrão para estar sendo luz nessas trevas, para estar atuando nesse universo e dominando sobre todas as coisas. A estrutura biológica do homem, ela tem um motivo, uma razão de ser. Foi construída a imagem de Deus e Deus não é neutro no universo. Por que a Bíblia diz, seja o vosso falar sim, sim, não, não? O que passa disso é de procedência maligna. Para a gente não ser morno, porque se for morno, se for meio termo, você vai ser vomitado. Porque não existe neutro no universo de Deus. A gente tem de se posicionar no universo de Deus a favor daquilo que Deus defende. E isso está muito além de direita e esquerda, embora a gente tenha de escolher o lado que defenda o que a Bíblia defende. E a esquerda não defende o que a Bíblia defende. Em hipótese alguma, eles odeiam a Bíblia, odeiam a palavra de Deus. Então, nós estamos muito além de direita ou esquerda, mas a gente tem de entender quem está completamente fora da Bíblia, da palavra de Deus, porque a esquerda está nesse ponto, completamente fora. E o homem é constituído dentro desses padrões que são biológicos e são de direita. Macho, homem, só é aceito pela direita. A esquerda não aceita a masculinidade, o padrão humano, biológico do homem. E Deus tem um padrão. Deus não é sem sexo, como muita gente pensa. Deus tem sexo. O homem foi criado, imagem de Deus. A imagem, essa parte biológica, é referente à aparência de Deus. A semelhança já está relacionada ao emocional, que é alma e espírito. Está relacionado ao lado espiritual. Então, a semelhança é parte de alma e espírito, parte do emocional e do espiritual, e a imagem, ela tem de ser templo, de ser altar, de ter Deus dentro. A imagem serve duelo entre o mundo material e o mundo espiritual, porque o homem é imagem e semelhança de Deus. A mulher é imagem e semelhança do homem. A mulher foi criada a partir do homem. Tudo que existe nela veio do homem. E isso não torna o homem superior. Não existe no mundo espiritual quem é melhor e quem é pior. Quem é superior e quem é inferior. Quem tem o protagonismo e quem está na sombra. Quem tem privilégio e quem é o desprivilegiado. Não existe isso no mundo espiritual. O homem, ele foi constituído para uma batalha física mesmo e espiritual. O homem tem de dominar sobre todas as coisas que estão criadas aqui, sobre todas as feras que estavam nesse planeta e ainda estão, e o homem tem de dominar sobre essas coisas, e isso é muito difícil. Esse é papel do homem. Esse papel não fecha aí no que está material criado, mas e sim nessa guerra pré-existente espiritual que já existia antes dele existir, e existem demônios, anjos, existem trevas. Ele tem um papel de ser sacerdote de Deus, esse corpo material masculino, que Deus é masculino, Deus não é neutro, o homem é a imagem de Deus e o homem é masculino e Deus é masculino. É para a gente entender que existe um posicionamento, existe um direcionamento. Deus é masculino e isso não faz a mulher menos. Também não existe problema nenhum. Problema existe se eu crer que Deus é neutro. Porque é isso que a esquerda quer. É isso que os progressistas querem. Que eu concorde com a ideologia de gênero, porque quando eu concordo que Deus não tem sexo, eu concordo com eles, com a ideologia de gênero. Pode ser o ser humano, então, a imagem de Deus, pode ser qualquer coisa. E isso não é verdade. Deus não é menina ou menino. Deus é menino. Pronto. É bíblico, está lá no começo do Gênesis, nós somos cristãos
E a gente crê na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada, ela é sagrada. Ela foi construída em 3 continentes diferentes, Ásia, África e Europa, num período de 1.500 anos, por 40 homens diferentes, tem mais de quase 6.700 ligações e convergências de textos que se ligam um ao outro. Impossível qualquer ser humano ter escrito a Bíblia. Ela é sagrada, ela é poderosa e ela é para nosso crescimento e para nossa transformação. Então, a primeira coisa que nós temos de fazer é aceitar a palavra de Deus como verdade para a nossa vida e entender que o biológico masculino é que salva, que protege, que cuida, que tem força, porque foi criado imagem de Deus para que isso pudesse fazer bem para todos os outros. Ser construído à imagem de Deus tem um propósito. Não é? Deus fez o homem com uma natureza específica, posicionado na posição, no lado de Deus. Um homem desconstruído não protege nem a si mesmo, nem pode proteger a mulher. Essa ação do inimigo, o que eles querem, né? Quando eles desconstroem, você é proibido ser macho, você não pode ser macho, né? É proibido isso. Eles vão destruindo a masculinidade porque eles querem dar poder a quem não tem poder. Deus deu poder ao homem e nós mulheres fomos criadas para ajudar o homem, para estar ao lado do homem. E isso produz crescimento para eles e para nós. Nos abençoa a todos e protege os nossos filhos. É bênção para a vida de todos. Olha, que Deus multiplique grandemente essa palavra no seu coração. Não renegue a sua masculinidade. Não existe homem de boca vermelha, de unha pintada, usando um vestido, o novo macho. Não existe novo macho. Existe macho e existe homem, criado imagem e semelhança de Deus. Que Deus multiplique esse conhecimento no seu coração. Não deixa de visitar lá o link que a gente está deixando na descrição do vídeo. Conheça o material que eu produzi, falando do poder da masculinidade, o quanto a mulher pode ser abençoada com o homem assumindo o seu papel, assumindo a sua função, tendo as suas responsabilidades, como que nós somos poderosas no reino de Deus quando nós entendemos a ordem de Deus que está sobre todos nós. Corre lá, vê o material, abençoa esse canal para que a gente possa continuar produzindo mais desses conteúdos.